Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 26 de junho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e agora vamos iniciar aqui essa videoanálise falando de Ibovespa, falar sobre os futuros, Petrobras, Vale e os ativos aqui que tiveram aí entrada ou saída no pregão de hoje em termos de operações, compra ou venda, e também ativos que podemos destacar para o próximo pregão. Então, esses são os ativos que eu vou comentar nessa videoanálise. Ibovespa, pregão de hoje, apresentando uma leve alta de 0,32%, ainda dentro do leilão de fechamento, agora 17 horas e 2 minutos. 3 candles mais fracos para cima, 3 candles de alta dentro desse candle de baixa. Então, ainda nada tão relevante para cima, média móvel exponencial 3 períodos aqui nesse ponto. Enquanto, já mencionei isso aqui, enquanto não gerar força para cima, aqui principalmente para cima de 72.617, seguimos ainda com expectativa maior de fazer algo nesse sentido. Se o Ibovespa, por exemplo, no próximo pregão perder a mínima de hoje, aumentará a chance de continuar o seu movimento aqui para baixo, de se ter aqui a continuidade da tendência de baixa do índice, aumentando a chance de perder até o suporte na faixa dos 69 mil pontos. Seguindo aqui para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube. Desde já agradeço sua valiosa audiência. Aproveite também para se inscrever de forma muito simples aqui no canal. Basta passar o mouse em cima da logo aqui da daltonvieira.com e na sequência clicar em se inscrever gratuitamente e com isso aproveitar ao máximo o conteúdo gratuito do canal, vasto conteúdo de aprendizado e também as análises e entradas ao vivo aí durante o pregão. Futuros. Mini índice olhando para o gráfico 60 minutos, nesse momento, se a gente olhar para o G60, a tendência está indefinida. Então, só que dentro de um movimento de alta aqui no G60. Se observarmos aqui essa última hora de pregão já ganhando força aqui para cima, olhar até para um gráfico de 10 minutos, a gente pode perceber mais um pivô de alta. Teve um pivô de alta aqui nessa região, até que a gente estava ao vivo durante o pregão comentando a possibilidade de uma entrada. Gerou aqui um movimento para cima, não andou muito, volta para baixo, gera sinalização de fundo e agora novamente um pivô de alta. Então, por enquanto, dentro dessa característica aqui no G60, fica mais um pouco para a ponta compradora, enquanto o mercado continuar gerando aquelas sinalizações positivas. Gerou sinalização aqui para baixo no G60, um pouco mais para a ponta vendedora, mas o ideal aqui para a ponta compradora, fundos ascendentes acima dessa região aqui, ó, que eu estou destacando aqui com essa linha horizontal em cima de uma região de fundo anterior, funcionou aqui como resistência novamente, é uma região em torno dos 72 mil pontos, 71.950, 72 mil pontos. Mercado veio aqui para cima dessa região, passou a gerar fundo ou pivô de alta acima de 72 mil pontos, ainda aumenta a chance de continuidade do movimento de subida, ou seja, trabalhando mais para a ponta compradora. Por outro lado, gera novamente sinalização para baixo, ou seja, nessa região de resistência, gera alguma sinalização para baixo, arriscando um pouco mais de venda ali num gráfico de 10 ou 15 minutos de um topo nessa região de resistência seria uma das alternativas. A outra tentando atuar um pouco mais a favor de uma tendência ideal que venha para baixo de uma região aqui em torno dos 71.400 e passe a proporcionar topo descendente no gráfico de 10 ou 5 minutos abaixo dessa região aqui dos 71.400. Seguindo para o dólar no pregão de hoje superou as máximas dos pregões anteriores. Gráfico de 60 minutos, ativo veio aqui para cima da região ali de resistência, na faixa ali dos 3.786, uma região que eu vinha comentando inclusive nas duas lives que a gente fez no pregão de hoje, até comentando essa lateralização aqui com a possibilidade de depois gerar um pivô de alta, abrindo a chance de buscar até compra no dólar, ou seja, aumentaria a chance de continuar subindo. Nesse momento, ou seja, pelo gráfico 60 minutos, está dentro de um movimento de subida. Essa região aqui de 3.791,5 a 3.787, 3.786 é uma região agora de suporte para o dólar. Sinalizações de alta em cima desse patamar fica mais para a ponta compradora. E dentro desse cenário gráfico ainda fica mais para se buscar a operação de compra através de fundos ascendentes no gráfico de 10 minutos ou mesmo pivô de alta, gráfico de 10 ou 5 minutos. Então é a alternativa mais interessante para o dólar. Para a ponta vendedora teria que vir para baixo desse nível. Ou seja, ganha bastante força aqui para baixo ou estica para cima também, lógico. Estica aqui para cima e aqui nessa região que tem uma resistência ali na faixa dos 3.806, aqui nessa região gera alguma sinalização de baixa no gráfico de 30 ou 60 minutos para apoiar um pouco mais a operação na ponta vendedora, mas ficar atento nessa região de suporte que eu acabei de citar, que pode funcionar aqui como ponto de objetivo de realização de lucro numa possível venda no dólar.
Depois disso, vamos para a PETR4. A Petro no pregão de hoje, apresentando alta de 1,85%. Vamos ver se já saiu aqui do leilão de fechamento. Não, ainda não saiu do leilão de fechamento a PETR4. Ainda está no leilão de fechamento. Nesse momento, o leilão dela na faixa do 16,04, puxando um pouco mais para cima. Então, se observarmos o ativo, está vindo para um fechamento acima da média móvel exponencial de 3 períodos. Olhando para o G60, pode proporcionar justamente um pivô de alta aqui no gráfico 60 minutos, apoiando um pouco mais o cenário de operação na ponta compradora, aqui pensando no curtíssimo prazo em cima de Petro. Se romper 16,48, gera aqui um indício de um pivô de alta, uma sinalização de pivô de alta no gráfico diário, aumentando a chance de se ter algum repique maior de toda a tendência de baixa, aqui até revertendo a tendência de baixa para uma tendência de alta, mas ainda sem uma relevância tão grande devido a estar dentro de toda essa movimentação aqui para baixo. Mas já seria um indício um pouco melhor, um cenário um pouco mais positivo para a PETR4. Na Vale 3, pregão de hoje, alta também, alta de 2,16%, deu um sinal de falso rompimento, rompeu aqui essa região, não seguiu para baixo, superou a máxima do pregão anterior, trazendo a chance de voltar a testar a zona de resistência, localizada aqui na faixa dos 48,81 a 49,20. Acima desse patamar, 49,70 a R$50,16 são os níveis de resistência para para Vale 3. Para quem está comprado aí em Vale 3, tentando pegar aqui um repique de alta, ficar atento nessas zonas de resistência que eu acabei de mencionar para Vale 3. Olhando para o gráfico 60 minutos, gerou aqui a reversão desse topo descendente no G60, proporcionou aqui basicamente um pivô de alta, está em cima de zona de resistência no G60. É esse fundo anterior com esse topo aqui, zona importante de resistência, depois tem outro patamar de resistência, enfim, uma região aí mais difícil, mais travada, resistências muito próximas para uma compra nesse momento de imediato para Vale 3, o que traz a possibilidade de se avaliar justamente stops aí, de uma condução de um stop mais curto para quem está comprado tentando aí um repique de alta na ação. A Vale 3 acima dos R$50 novamente dá um indício de mudança dessa tendência de baixa atual no gráfico diário. PECAR4 no pregão de hoje, ela foi lá pelo gráfico 60 minutos, que foi a nossa entrada no pregão de ontem, e terminou perdendo a mínima desse candle aqui anterior, que eu reposicionei o stop aqui para esse nível, e o ponto aqui que ela tinha gerado, ou seja, ela gerou um pivô de alta no G60, no início do pregão, só que perdeu força. Aí depois desse pivô de alta eu reposicionei o stop para esse nível aqui e ela veio aqui embaixo e acionou a nossa saída, terminando o pregão ainda até bem ali na faixa 78,80. Mas enfim, essa operação foi uma operação de perda de 1,5% e isso representou uma redução de 0,25% no capital total, essa operação. Seguindo aqui, a gente tem FIBR3, ativo que eu cheguei a recomendar a venda pelo gráfico de 60 minutos. A primeira hora de pregão abriu em cima de toda a resistência, foi lá, veio aqui forte para baixo, perdeu toda a região de fundo anterior. Recomendei venda no fechamento, basicamente aqui desse candle forte de baixo. Veio aqui para cima, fechou aqui acima da média, gerou sinal de topo no G60, até ao vivo, até na live da parte da tarde. Eu comentei, depois desse sinal do topo no G60, stop reposicionado aqui, que o stop estava aqui nesse ponto, não seria mais interessante esse papel voltar para cima desse nível, ou seja, eu teria que fazer isso aqui para manter uma perspectiva mais favorável para baixo. Não fez e encerrei essa posição da FIBR3 com stop aí parcial. Esse stop parcial da Fibra foi de 0,61% de perda e isso representou uma redução de 0,15% do capital total. BIF3, só para mencionar em relação a FIBR3, em relação a FIBR3 aqui a gente teve na FIBR3 ativo nesse candle de G60, ela inclusive perdeu a mínima do candle anterior, gerando um topo ali para baixo, um topo descendente. Enfim, um ativo gerando um topo descendente, era a expectativa de tentar pegar algo aqui para baixo em cima do papel. Depois disso, vamos falar então de BIF3. Recomendei venda na perda da mínima do pregão anterior, dos R$ 6,61. Seguimos dentro da posição de venda, ativo fechou aqui justamente confirmando esse topo. Stop acima da máxima do pregão de hoje. Passando os dados aqui dessa entrada da BIF3, entrada em R$ 6,60, stop em R$ 6,87, objetivo aqui objetivo em R$ 6,20, com risco de 4,09%, alocando 9% do capital total em BIF3. Depois disso aqui vamos falar de BBAS3, ativo que eu recomendei compra no pregão de hoje, depois que o G60 veio para cima dessa região e se sustentou acima desse patamar, recomendei compra aqui na faixa dos R$ 27,15.
essa compra com stop abaixo da mínima desse candle aqui do gráfico de 60 minutos, ou seja, está para baixo da mínima de hoje, que foi 26,77, passando os dados aqui dessa entrada da BBS3, 27,14 com stop em 26,20 e objetivo na casa dos 28,55, risco de 3,46%, alocando 11% do capital total na operação. Então o ativo conseguiu fechar acima da zona de resistência, um leve pivôzinho de alta aqui no gráfico diário, expectativa de continuidade do movimento para cima. Se voltar para baixo aqui da mínima de hoje, já seria um sinal negativo para a nossa posição, o que logicamente avaliaria a continuidade dessa operação, ou seja, se voltar forte justamente para baixo dessa região aqui, a mínima de hoje ficando aqui em 26,77, se voltar a trabalhar abaixo dessa região aqui, não seria algo tão interessante para a nossa posição, logicamente que eu vou avaliar a continuidade da operação. IP3 recomendei compra no pregão de hoje, essa recomendação de compra foi também baseada ali em uma entrada antecipada pelo G60, abriu forte para baixo, é um ativo que eu já vinha comentando inclusive nas lives sobre a questão de se gerar um recuo aqui, proporcionar alguma sinalização de alta ali mais próximo na média móvel de 13 períodos do gráfico diário, na realidade um recuo, uma correção desse movimento de subida em relação a uma correção desse movimento de subida, ela fez isso, e aqui no gráfico de 60 minutos ela reverteu um forte candle de baixa, então recomendei comprar na superação da máxima desse candle, essa compra foi executada, o ativo fechou até bem, passando aqui, a entrada terminal que eu não lancei aqui ainda a IP3, nem a Qual3, eu ainda vou ter que lançar aqui no meu controle, não cheguei a não lançar esse controle, mas eu vou passar aqui para vocês, eu tenho anotado aqui os dados, só colocando aqui rapidamente 26/6, então 26/6 e IP3, compra da IP3, que foram compras aqui mais na parte da tarde, 27,95 ponto de entrada com 27,42 ponto de stop, tá? Nessa operação. O objetivo da operação em R$ 28,75, tá? 28,75 ponto o objetivo da operação. Então a operação aí foi acionada 26/6, colocando aqui os dados, executada. O capital total utilizado 14%, operação de swing trade, depois eu preencho ali os outros dados. A outra operação que eu vou comentar aqui agora foi em cima de Qual3, tá? Que também eu não lancei aqui. Peço desculpas aí pela falha, mas eu vou lançar aqui os dados, a mostrar para vocês a questão dos dados da Qual3. Então, essa aqui já comentei os dados, objetivo seria importante para a nossa posição o rompimento dos R$ 28,53, em busca de um patamar de resistência mais acima. Lembrando, o objetivo da operação em R$ 28,75 está aqui um pouco na zona de resistência aqui dessa região aqui que eu estou traçando. É um patamar de resistência, dependendo da evolução, a gente pode até tentar o objetivo um pouco mais acima na ação. Depois disso, vamos falar então de Qual3. A Qual3 eu recomendei compra mais para o fechamento do pregão, ali nos últimos 20 minutos de pregão, em R$ 18,09. Essa compra foi executada, passando aqui, deixa eu só colocar aqui os dados dessa entrada, pegando aqui as minhas anotações, até a recomendação dentro do Telegram, no canal DV Invest. Então, entrada aqui em R$ 18,09, 17,35 ponto de stop e aqui objetivo em R$ 19,20. Então, também executada essa entrada, 18,09, também executada essa entrada, risco de 4,09% e alocando 11% do capital total, operação de swing trade, colocando aqui como executada, vai aparecer aqui nas operações em aberto e esse controle das operações fica disponível aí no meu site, tá? Fica disponível aí no meu site, então tá aqui eu vou preencher daqui a pouco os comentários a respeito da entrada de IP3, que é a superação dos R$ 27,94 e a entrada da Qual3, que é justamente a entrada já no valor mesmo que estava a ação. Fechou bem, fechou com acima ali da média, tem aqui a resistência aqui de imediato, mas ela já chegou lá acima desse patamar, fez 3 candles para baixo dentro desses 2 candles de alta, aqui também tinha feito 3 candles, 2 candles de alta, 3 candles, enfim, minha expectativa, como tem uma separação grande entre as médias, de se ter algum movimento aqui para cima que possa buscar essa região de topo anterior, essa é a minha expectativa em cima da ação. E o objetivo dessas R$ 19,20 está justamente aqui nessa região de resistência do topo aqui anterior, esse objetivo da Qual3.
Então é isso, amigos, muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.